E, Vitor, foram mais de 20 prédios, né, em 10 anos. Assim, tem um que, assim, tipo, o do coração, assim, Olha, é difícil falar, mas primeiro, assim, o T25, City Vogue 25, foi um desafio que foi assim. Qual que é o Vogue O Vogue 25? 25 o é o da da esquina Praça da da pracinha do T25. T25 do setor Cara, lá é urbano. Que é o minúsculo o do... É terreno. aquele do é o prédio. quê? Não, eu lembro que aquele É 500 prédio metros foi quadrados, 300 quase 600 metros quadrados. Ah, lá Então ficou foi que muito lá bom, foi né? uma super desafio. Pra Todo mundo mágica. falou, vocês são loucos. Pra mágica. Esse foi a loucura mesmo. Assim, Aí não é isso que cabe eu falo. nada, aí não cabe nada. Isso que eu falo. Esse prédio foi institucional para nossa empresa. Porque foi no começo da empresa. Pô, vocês são loucos. Foi o O que vocês primeiro. estão fazendo? Foi o primeiro Não, prédio. foi o primeiro prédio? É, só O nosso Areão, foi. o parque não... Não, na verdade, só City sim. Ah, ok. Mas, na Os outros verdade, tinham a gente tinha comprador começado junto com outro, da com a Oliveira Sociedade Melo. do Oliveira Melo. Aí, a gente só com a City foi esse primeiro prédio. Ah, legal. Só que foi uma super experiência. Meu pai, que ele não era sócio do prédio na época, falou assim, gente, pra que vocês vão colocar 3 subsolos nesse prédio? Deixa o povo parar na praça. Eu falei assim, pai, mas não é assim. As viabilidade pessoas não querem dá, parar né? o carro lá dentro. Aí ele fez, são louco, 3 subsolos nesse buraquinho aí, Tá vocês pagando estão caro pra um doidos. terreno pequeno que não cabe ele ficou nada. louco. Mas depois que ficou pronto, ele ficou louco pelo resultado. E é Ah, claro que que a isso, gente Alex, fez um muito prédio super incrível, a gente colocou a madeira no... É o que eu lembro que o que a gente trouxe diferente? Eu fiquei pensando que a gente, como se fosse um prédio lá em Ipanema, no Rio de Janeiro, porque é um prédio que tinha um balanço muito grande da varanda, era a cores de concreto, que naquela época nem estava usando muito, a gente começou isso, e aí tinha um balanço gigantesco, então, tipo assim, tinha um forro de madeira, então ficou aquela madeirona, assim, então ficou muito gostoso o prédio, sabe? E aí tinha escultura, tem um jardim vertical, então a gente trouxe muitos elementos Não, aconchegantes. e em torno de prédio muito antigo e muito rígido. E tava lá, Sim, lá é naquela, antiga, no com a praça- entorno, praça poucos C25. prédios novos mesmo. Então foi um super desafio, aquilo ali fez parte da nossa história, bem, assim, foi um ícone na nossa história. Tanto é que o povo falou assim, o stand de vendas era 2 andares. A gente falou, gente, a gente fez stand de 2 andares para um prédio de 10, sabe assim? A gente gastou muito com muitas coisas e acaba que foi mais uma experiência institucional. E aí o City Vogue Praça do Sol foi Ele é parecido, né? Assim, lembra, né? Só se- teve é lá essa ou é o ideia. do Lago das Rosas que lembra? Não, um pouco? aquele lá que é o Vogue Alameda, que tem mais curva, Ah, tá. que lembra o Vogue 25. Que é ali perto da antiga Mas maternidade. são prédios que eu acho maravilhoso, igual o Vogue Alameda, eu acho maravilhoso. Só que, assim, que eu tenho muito orgulho de ter feito. Mas não que não seja outros, mas é que era muito desafiador. O terreno também era quase 900 metros, era menor, então era difícil. Então foi um desafio. Sol da tarde. Só que ele é meio de lado, assim, então acaba que pegava uma parte que era insolação sul, que ficou mais fresco. Por incrível que pareça, ele é bem fresco. E aí, agora o Vogue Praça do Sol foi uma coisa meio, assim, muito especial também, por conta do setor oeste, porque a gente morou no setor oeste a vida inteira, então aquilo ali fez parte da nossa infância. Então, e outra coisa, aquele terreno foi um terreno que eu e meu pai apaixonamos, e o João Gabriel, a princípio, não tinha gostado. Ai, gente, setor oeste, sei lá, não sei, ninguém tá falando de setor oeste, e naquela época não tinha nenhum lançamento lá. Aí a gente falou assim, João Gabriel... Foi mais pelo coração do que pela... João Gabriel, a gente já tem os clientes que meu pai mesmo não sendo sócio também desse prédio da City Vogue Praça do Sol, ele falou assim, eu já tenho uns 5 clientes, porque já tinha os outros, o prédio que eles moravam aqui no Centro-Oeste, que já tinha os clientes loucos para sair de lá, querendo um prédio novo, mas querendo um prédio de uma pessoa que conhecia, sei lá, que antigamente era mais assim, pessoas mais próximas. A confiança da construtora. E aí a gente fez o prédio, aí começou o projeto, aí acabou dando certo, que era um primo nosso que era dono do terreno, e aí o outro terreno logo deu certo, então foi uma coisa que foi boa de negociar e logo deu certo. E aí o João Abrão empolgou, e aí eu comecei a fazer os estudos, a gente fez... E o que aconteceu? A gente fez um projeto, lá foi uma grande virada em questão de projeto em Goiânia. Esse prédio fez história. Tanto é que as pessoas que moram lá, tem uma amiga minha que mora lá, que é uma amiga minha da vida inteira, a mãe dela tinha 10 anos trabalhando no apartamento. Ela não compra, tudo ela botava defeito, ela comprou lá. Por quê? Porque o projeto ficou perfeito. Eu falo assim, gente, eu quero repetir aquele projeto. Mas você fala, não, Vitor, repetir o projeto. Repetir pelo menos o conceito da planta. A planta. A fachada a gente muda, a gente faz alguma coisa. O perímetro nele. Que é muito boa. Eu morei lá, e aí eu não ia morar lá, mas eu fiquei tão apaixonado. Até então, sabe? Eu vendi. Porque eu falo assim, a gente é desse jeito. A gente vende, a gente é comerciante, entendeu? Tá fazendo um novo agora que é melhor que porque, na verdade, a gente quer morar em todos os prédios que a gente faz. Esse que é o problema, entendeu? Você é o pai da criança. Só porque é meio loucura, porque acaba que é difícil. Porque acaba que, assim, a gente, por exemplo, o Epic, é o Legacy, a gente fica louco com os prédios. Só que aí, acabou que a sala era uma coisa de louco, gente. Porque, assim, ela tem 9 por 13. Então, um quadradão sem pilar nenhum. Então, o povo ia lá e fala assim,
Que loucura que é essa? Então, os nossos concorrentes jogaram todo tipo de pedra contra a gente, falando, vocês são loucos, isso aí não vai dar certo, né? e tal. Então, vai a gente vender. quis... Por que a gente estava pensando? A gente falou assim, vai lá em Miami, vê tudo vidro e sem pilar. Por que aqui não pode ter? Sim. Então, a gente conseguiu um engenheiro estrutural naquela época que ousou junto com a gente e ele falou, cara, dá pra fazer, porque a gente pegou um cara mais jovem, porque se pega um projeto às vezes muito antigo, o cara fica assim, não dá, Arroz não com dá. feijão, como A se gente diz, falou assim, vai fazer, tem que dar um jeito, arruma um jeito. Beleza. E é claro que a estrutura ficou super incrível, o prédio é muito bom e eu morei lá, eu vejo que é muito bom. Até minha mãe agora, meus pais moram lá, então eu amo ir lá e viver, continuar vivendo lá, porque é um prédio que eu adoro. Então assim, fez parte da minha história, eu morei lá. E assim, os moradores são assim, incríveis. A questão dos moradores, eu falo, gente, são pessoas amigas que acabou que assim, São poucos fez uma moradores, né? turma. Acaba que você faz exatamente. Que é uma coisa. A turma lá é uma coisa, assim. E além de eu ter feito tanto cliente lá, de vários apartamentos, é verdade. de vários apartamentos, então eu fiz muitos amigos e a gente fica assim mais íntimo porque faz os projetos. Então, assim, eu falo que eu só saí de lá porque minha mãe tá morando lá, porque deu pra poder, pelo menos eu vou lá ainda, entendeu? Porque senão eu ia ficar muito triste, entendeu? Porque assim, é um prédio de história. E o Epic, que realmente é assim, incrível, eu acho assim, o Epic tá ficando pronto agora, vai ficar pronto no ano que vem. Eu acho assim, gente, eu acho que Goiânia não entendeu. Claro que assim, eu falo assim, por que você fala que Goiânia não entendeu? Porque assim, eu vou na obra, eu não entendo, tanto que é surreal. Tipo assim, o pé direito do prédio é generoso, assim, a gente fez uma mudança. A gente falou assim, que a gente não vende de metro quadrado, a gente vende de metro cúbico nesses prédios, porque a gente fez os pé direitos maiores de Goiânia, não tem pé direito igual ao nosso. Por exemplo, no Epic, o apartamento que é 2 por andar é 2,80 de piso forro. Ótimo. Então assim, tem viga, tem estrutura para cima. Para poder dar esse pé direito é 3,85 de estrutura. O prédio do lado é 3,15. Então assim, o nosso prédio é muito mais alto. E os que são por andar, que são 9 unidades de 1 por andar lá, essas unidades são 3 metros de forro. Então, é 4,2 o pé direito. Então, isso, gente, nunca foi feito em Goiânia. Você vai numa obra, você não acredita, você fala, que é isso? Só pra te orientar, você vai pegar É claro que não acaba sendo de luxo mais popular, assim, a gente tá como falando... todo mundo sabe, eu sou amante do tema, né? Mas tem coisa que não dá. Mas assim, só pra você ter uma noção, tem prédios, os convencionais, por exemplo, a gente fala em prédio de 2,72 por causa de escada. Sabe, pra dar um forro de 2,50. Ele tá falando um prédio de 4 e pouco, pra dar um forro de 3 quase metros. o dobro. Quase o dobro. Então, isso é mais caro. É mais um caro, mais exatamente. alto. Mas o conforto térmico, outra e coisa. na hora que o cliente consegue pagar, ele tá lá dentro, a diferença é grande. Não, então é isso que é o negócio. A gente vendeu um sonho.